A paz do Senhor Jesus Cristo, saúde a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo, bem-vindo a esse canal Palavras do Eterno Deus. Para quem não me conhece, eu me chamo Marcelo, estou com 29 anos e eu sou novo aqui nesse canal aqui, Palavras do Deus Eterno. É uma palavra de conhecimento das Escrituras para espalhar o Evangelho de Deus, porque Jesus disse que quando o Evangelho do Reino do Céu for pregado em todas as nações, então virá o fim. Então vamos ajudar a avançar o reino do céu através da palavra de Deus que vai chegar em cada coração. Antes de tudo, eu sou servo de Deus e eu exerço um papel de diaconato. Eu quero estar deixando aqui para os irmãos a palavra de Deus que se encontra em Atos, capítulo de número 2. Nós hoje vamos entender o que aconteceu ali nos dias de Pentecoste. Vem comigo para a leitura. Atos, capítulo de número 2, verso de número primeiro a seguir. Você que tem a Bíblia, pega a sua Bíblia, ou você que tem o celular aí e tem o aplicativo da Bíblia, abre aí Atos capítulo 2. Vamos estar lendo comigo. Assim está escrito: E cumprindo-se os dias de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. No verso 2, e de repente vem do céu um som como de um vento venente impetuoso, encheu toda a casa que estava assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E foram todos cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Em Jerusalém estava habitando todos os judeus, varões religiosos de todas as nações que estavam debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma grande multidão. Estava confusa por cada um ouvir falar na sua própria língua. Todos pasmavam e maravilhavam, dizendo uns aos outros: porque não são porque são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, ouvimos na nossa própria língua que somos nascidos? Então nós vamos entender que aqui o que aconteceu aqui, de fato, em Atos 2, foi poliglotas. Eles viraram poliglotas através do o Espírito Santo capacitou eles. Aqueles homens eram galileus, mesmo ele nunca sem ter estudado outros idiomas, mas o Espírito Santo capacitou eles para que se cumprisse a palavra que Jesus disse: recebereis a virtude do Espírito Santo, semeei minhas testemunhas tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então nós podemos entender que isso aqui também aconteceu ao discurso de Pedro, quando muitos pensavam que esses discípulos, que era 120 ali, o povo que recebeu ali a virtude do Espírito Santo, a qual Jesus vai dizer para eles: não se ausente de Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Esse poder que Jesus estava dizendo era o Espírito Santo de fato que ia vir sobre a terra. E hoje o Espírito Santo está na terra. O Filho de Deus Altíssimo, Jesus Cristo, diz que ele ia rogar ao Pai para que enviasse outro Consolador. Este Consolador já está aqui na terra. E nós que somos selados pelo Espírito de Deus, batizados nas águas, batizado também no Espírito Santo, hoje o Espírito Santo habita dentro de nós. O templo do Espírito Santo não é mais os templos de pedra, não é mais parede, não é mais areia e cimento. O templo que o Espírito Santo habita desde o Antigo Testamento, no Antigo Testamento, o tabernáculo era feito de peles de animais. Hoje, no tempo da graça, no Novo Testamento, o Espírito Santo habita dentro de nós. O templo de Deus é carne, por isso que nós devemos cuidar do corpo. Assim está escrito na palavra de Deus: aquele que destruir o templo de Deus, Deus também destruirá ele. E a respeito disso, a palavra está dizendo do nosso corpo. Olha o discurso de Pedro. Pedro, porém, pondo-se em pé, com os 11, levantando a sua voz, disse: varões judeus, todos os que habitam em Jerusalém, seja visto notório escutar as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Presta atenção. Atos capítulo 2, verso 17.
nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. E os vossos filhos, as vossas filhas profetizarão, os vossos mancebos terão visões, os vossos velhos sonharão sonhos. No verso 18, e também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas, naqueles dias profetizarão. O que aconteceu aqui, que Pedro está dizendo, é que foi aqui, o que aconteceu aqui foi o que está escrito lá no livro do profeta Joel. Nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visão e os nossos velhos terão sonhos. Isto que aconteceu aqui não foi línguas, como fala, línguas de mistério. Aqui eles viraram poliglotas através do Espírito Santo. Um missionário que acredita, que crê no poder de Deus, ele pode ir lá para a África, mesmo sem ter estudado aquele idioma da África. O Espírito Santo, quando ele quer usar alguém, ele pode capacitar. Ele tem esse poder de capacitar uma pessoa que nunca estudou outra língua estrangeira a falar naquela língua. Foi o que aconteceu em Atos capítulo de número 2. Porque geralmente quando alguém vai ministrar essa palavra, ele só lê até o verso 4. Ele lê só até o verso 4, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Vale ressaltar que ali ficaram aguardando a promessa do Espírito Santo, 120 ficaram ali, enquanto a maioria foi para casa, desanimou. Mas ali, cumprindo-se o dia de Pentecostes, o Espírito Santo vem sobre a terra. Então, muitos irmãos, às vezes, oram na cabeça de alguém em posição de mão e fala, desce Espírito Santo, desce Espírito Santo. Mas tenha certeza pela palavra de Deus que o Espírito Santo já desceu. O Espírito Santo está aqui na terra procurando quem possa dar lugar para que ele venha fazer templo e morada dentro de você. Então, é isso que aconteceu aqui no livro escrito pelo Dr. Lucas, Atos capítulo de número 2, verso 1 a seguir. O que aconteceu foi a profecia de Joel. Então aqui eles não falaram línguas e mistério, igual o apóstolo Paulo vai dizer, quando eu falei mistério, o meu espírito ora bem, mas a minha mente ela fica sem entendimento. Isto que aconteceu. De fato, isso que aconteceu. Então tem gente que quando vai ler Atos capítulo 2, ele confunde, aí eles começam a falar ali a línguas e mistério. Mas só que quem está ali não está entendendo o que ele está falando naquela língua. Paulo fala que quando alguém se levanta na igreja para falar línguas estranhas, que haja 2 ou 3 intérpretes. Se caso isso não acontecer, que a pessoa fique calada ou fale baixinho ali no seu canto consigo mesmo, porque aquela pessoa que está orando em espírito, está falando em espírito, ela tem que falar baixo para não tirar a atenção do culto. E ela mesmo está edificando ela mesma. Mas o apóstolo Paulo vai dizer que aquele que profetiza é maior do que o que fala em línguas, porque o que profetiza edifica toda a igreja, enquanto o que fala em línguas edifica a si mesmo. Mas o que profetiza edifica toda a igreja, porque todos a compreendem o que está sendo profetizado. Então, essa foi a palavra de Deus. Se inscreva nesse canal, deixa o joinha, curte, comenta e compartilha. Você que está aí afastado, eu quero fazer aí um convite para você, volte para Deus enquanto há tempo, volte para Deus, tem um louvor lá na harpa 570, meu amigo, hoje tu tem a escolha, vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, você que está aí atrás da tela, está me escutando, falar, não, eu não senti no meu coração, amanhã eu volto, isso e aquilo, mas o amanhã, querido, pode ser muito tarde, o amanhã pode ser muito tarde. Eu não sei o tempo que me resta aqui nessa terra, o tempo que resta para você aqui nessa terra. Só Deus sabe o tempo de vida de cada ser humano aqui na face dessa terra. Então volte para Deus. Que mal que Deus te fez. Talvez você saiu da congregação porque pessoas te magoou, não foi o Espírito Santo. Foi pessoas que te magoou. Eu quero nesta tarde também fazer o apelo do Espírito Santo para aqueles que ainda não aceitaram o Espírito Santo, não aceitaram a Cristo como seu único e eterno Salvador. Você que está aí atrás das telas aí me assistindo, eu quero estar fazendo aqui uma breve oração. Você que
que sentiu de aceitar Jesus aí em seu coração, repita essas palavras comigo. Soberano Deus, eterno Pai, me coloca aqui, Pai, de joelhos diante de Ti, para, Senhor, entregar a minha vida para Ti, Senhor, te aceitar como meu único e eterno Salvador da minha alma e da minha vida, Pai. Eu me rendo a Ti, Pai, que nesse exato momento eu venha ser selado pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Ó Senhor, transforma o meu modo de pensar, o modo de agir, transforma o meu caráter, Senhor. Me liberta de todos os tipos de vício, me liberta do olhar carnal e abre meu olhar espiritual. Não faça que os meus olhos venham me desviar do Teu amor e de Ti. E você que está afastado, dobre aí o seu joelho onde você estiver. Se você não der para dobrar o seu joelho, fala: Senhor meu Deus, nessa tarde estou fazendo contigo, Senhor, uma nova aliança, Senhor, porque eu sei que o Senhor é o Pai que recebe o filho pródigo de braços abertos. Não importa o que ele fez, o Pai sempre está de braços abertos para te receber. Então, confesse para Ele: Senhor, estou retornando para Ti, Senhor. Faça uma nova aliança comigo, Pai. Sela, Senhor, e me capacita, Pai, pelo Teu Espírito Santo, para que eu nunca mais venha se afastar de Ti, Senhor. Aqui eu vou deixar uma breve oração. Senhor, meu Deus, meu Pai, abençoe cada ouvinte, Pai, que está me escutando aí atrás dessa tela, Pai. Que o Senhor venha edificar. Se tiver alguém enfermo, que venha ser curado. Se tiver alguém desempregado, Pai, que venha ser empregado, Pai, em nome de Jesus de Nazaré, Pai. Se tiver alguém, Pai, que está desenganado pela medicina, Pai, mundo diagnóstico, Pai, conceda a vida, Pai, assim como o Senhor concedeu para aquele rei, Pai, que estava prestes a morrer. O Senhor concedeu mais 15 anos de vida, Senhor, porque Tu és o dono da vida, Senhor, Espírito Santo da verdade, Pai. Toma em Tuas mãos a vida de cada um, Pai, que o Senhor venha abençoar, venha dar uma boa tarde para cada um, repleta da Tua presença e dos Teus livramentos, em nome do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E nesta tarde receba vida, assim como o rei Ezequias. Isaías chega para ele e disse: Tu morrerás, colocar tua casa em ordem. E aquele rei recebeu aquela profecia do profeta Isaías. Ele virou o rosto para a parede e começou a chorar de arrependimento. Mas Isaías ainda estava no pátio. Deus vai falar: Isaías, volta lá e fala para o rei Ezequias que eu acrescento mais 15 anos de vida. Saiba que a enfermidade do rei Ezequias era para a morte, mas através do arrependimento, e Deus não resiste um coração aquebrantado, um coração arrependido. Deus não resiste. Então Deus acrescentou mais 15 anos de vida. E nesta tarde Deus está acrescentando 15 anos de vida na sua vida. Creia e toma posse dessa mensagem. Se inscreva, curte, comente e compartilha. Vamos ajudar a avançar o reino do céu. Em nome de Jesus de Nazaré. Fique com Deus e a santa paz do Senhor Jesus.